Bom, trazendo mais uma análise de capítulo de Blue Lock 336 para o canal Opmini e vamos adiante. Aqui começa o capítulo com o Hiyori dominando o passe do Caruso e falando que pensou a mesma coisa que o Caruso, que já que todos os padrões de ataque do Izagi estavam sendo parados, que ele e o Caruso ia ter que resolver a situação. Aí o goleiro da França meio que se desespera, fala para os defensores marcar ele, para alguém parar ele. O Hiyori até consegue passar do primeiro, mas ele não consegue passar do segundo. Ele fala que não tem ângulo de chute. Mas ele faz a leitura de que a defesa ficou um caos por causa desse padrão de ataque desconhecido do Japão. E ele vai e devolve pro Caruso e pede o Caruso para chutar. Só que o Caruso fala com ele: Não, não é isso, idiota. É você que tem que chutar. E torna a devolver a bola pro Hiyori. E aí tem um flashback do passado, que é o Caruso falando que conhece muito bem o Hiyori, porque jogou no mesmo time que ele durante muito tempo, e que por isso o Caruso confia no chute do Hiyori. E ele meio que faz um bloqueio, o Caruso faz um bloqueio segurando dois jogadores da França, e meio que pede pro Hiyori chutar rumo à sua cabeça. O Hiyori, acreditando no Caruso, chuta e marca um belo de um gol. Aqui, primeiro analisando essa primeira parte do capítulo, foi um baita de um golaço, uma baita de uma quebra de expectativa, porque o Caruso ele meio que assumiu esse papel de número 2 do Japão e conseguiu passar por Hiyori. O Hiyori ele meio que tá bloqueado desse negócio de chutar, porque durante muito tempo ele ficou na asa do Izagi, né? E o Izagi sempre queria que a jogada finalizasse nele, nunca que deixava o Hiyori chutar. Então o Hiyori meio que perdeu essa confiança na finalização dele, que é um ponto que eu acho que até que não vinha sendo muito bem explorado, que é essa capacidade de finalização do Hiyori, porque ele dribla bem, ele passa bem, mas realmente essa finalização era algo que estava faltando para o Hiyori ser um egoísta, digamos assim, porque o intuito do Brulock não é você ser um bom passador, um bom driblador, é você ser um bom finalizador de jogadas. E aí é interessantíssimo ver o Hiyori explorando esse potencial, né? O autor explorando esse potencial do Hiyori, fazendo com que ele marque gols e não fique só dependente em servir o Izagi ou o Rin ou qualquer outro que seja, entendeu? É bem interessante essa parte aqui de do Hiyori marcando o gol. E aí, voltando ao capítulo, a gente vê algo interessante, o Charles falando que um gol sem o Izagi, algo acho que meio que inédito até aqui no Brulock, tirando quanto o Izagi não estava nos outros times, né? E aí, obviamente, saía gol sem o Izagi. Mas eu acho que é a primeira vez que quando o Izagi tá em campo no time dele, que ele meio que não participa de nada da jogada do gol do time. E aí todo mundo tá comemorando e o Izagi meio que tá ali cansado, meio que tentando entender o que tá acontecendo. Como que foi possível o Hiyori não passar a bola para ele e chutar e finalizar a jogada. Outra coisa interessante aqui foi que a comemoração do Karazu e do Hiyori foi meio que igual à comemoração do Loki com o Charles, né? Não sei se foi de propósito que o autor quis fazer, mas ficou bem interessante esse detalhe, né? Aí aqui corta pro Izagi meio que fazendo a análise do gol, falando que o Japão tá de volta no jogo, só que o estilo de jogo do Karazu meio que abandona tudo que representa o Brulock, meio que ele abandonou o ego de atacante, e foi exatamente isso que aconteceu, por causa desse gol. E aí o Isaac tá meio que se questionando, será que é esse o caminho que deve trilhar para ganhar da França? E aí, enquanto o Isaac tá perguntando se isso não era um erro, o Caraza se comportar dessa forma, aparece o Hugo meio que falando surpreso, né? Olha só, um gol sem Yoichi Zag. Viu? Quando, meio que afirmando, né? Quando se tem o número 2 as coisas fluem. E aí, Isaac, por que você já pensou se tivesse dois número 2 o tanto que o Japão poderia evoluir? E aí vem uma cena épica, 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 que é o Rin fazendo como o Kaiser costumava fazer com o Ness, que era puxar a cabeça, meio que levantando a cabeça do Ness, só que é o Rin fazendo com o Izag. Ele levanta a cabeça do Izag e fala: larga essa baboseira de papo de número 2.
Você está destinado a devorar os número 1, assim como eu. Seu número 2 não tem graça. E aí o Izag meio que fica até surpreso e começa um auto-questionamento na mente dele. E agora? Qual dos dois está certo? O Rin ou o Hugo? Essa cena é fantástica do Rin com o Izag. Porque de todos ali que eu esperava dando apoio pro Izag, o menos que eu esperava era o Rin. E é exatamente o Rin que vai lá e faz isso, que apoia o Izag. Para finalizar o episódio, a assistente do Ego fica toda animada com o gol e fala que esse padrão de ataque do Karasu com o Hiyori foi fantástico. E o Ego ele fica pensativo e fala que essa não era a reação química que eu queria. E o Ego diz que essa não era a reação química que ele desejava, que não é o que ele esperava e provavelmente não é algo que ele quer replicar. Essa mentalidade do Karasu é algo totalmente contra o Burok. Vi muitos comentários da comunidade falando que quem diria que a mentalidade do Kira era que ia fazer o primeiro gol na França. E eu vejo muito isso. Porque essa mentalidade de que tudo bem você ser o número 2 e dar o passe e ajudar seus companheiros a fazer o gol em prol da vitória do time, ou aqui no caso do empate, era a mentalidade do Kira. O Kira que pensava muito assim, que a gente não precisa buscar o gol a todo momento. Às vezes a gente pode ceder e tocar a bola pro outro marcar o gol, porque o Karasu podia ter chutado. O Karasu ele podia ter finalizado a jogada. Mesmo que ele errasse, era o que o Ego sempre buscou. Todo mundo buscando o gol, desde o goleiro até o atacante. A mentalidade do Ego, a mentalidade do Brulok é essa, todo mundo em prol do seu gol. Então toda vez que um zagueiro tiver a chance de finalizar, o Brulok ensinou ele que ele tem que finalizar, mesmo que esteja um companheiro do lado melhor posicionado para fazer o gol. E aqui o que piora tudo é que o Karasu, além de não finalizar, ele meio que se sacrificou, que é segurando os dois zagueiros e pedindo pro Hiyori chutar, em prol do gol do time. Beleza, isso é uma mentalidade muito boa. Mas essa é mais a mentalidade do Kira do que a mentalidade do Ego. E o Ego, obviamente, não gostou nada disso. E aí, só para finalizar o capítulo, o Izag meio que fica em auto-questionamento ainda. Falando, e agora? O que está acontecendo com o Brulok? Então, o capítulo, apesar de ser o gol de empate, o capítulo ele não foi de euforia, de comemoração, de tipo assim, o Brulok tá no caminho certo. O que pareceu aqui é que o Brulok tá no caminho errado, tanto na visão do Izag, quanto na visão do Rin, quanto na visão do Ego. Porque a jogada que o Karasu fez, ela meio que concorda com o Hugo. E a gente sabe, gente. A gente pode até brincar aqui que o Hugo tá certo, que o Izag se daria melhor de meio campista. Mas a gente sabe que no fundo a teoria do Hugo está um pouco equivocada com relação a isso de aptidão, pelo menos com relação ao Izag, está totalmente errado. Eu já fiz até um vídeo aqui falando que o Japão já tem o número 2, depois se vocês quiserem vocês podem dar uma olhada. E então, querendo ou não, o Hugo, eu acho que nessa partida ele vai sair por cima. Muito por causa disso que está acontecendo. O Karasu meio que escutou essa mentalidade do Hugo e está seguindo ela. O Ego acho que não gostou nada disso. Então eu gosto muito de ver que caminho que essa partida vai tomar. Porque o que me parece até aqui é que o Ego perdeu o controle da partida, o Izag perdeu o controle da partida. E o Japão, apesar de ter empatado, parece que ele está mais em apuros pelos tons sombrios que terminou o capítulo aqui, do que está próximo de uma virada ou algo do tipo. Até o gol não é muito comemorado pelo Ego. Então veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E é isso. Fui!